Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Felipe Araújo, todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Sim, eu estou com a mesma roupa e vou estar com a mesma roupa no próximo vídeo também. Hoje estou gravando vários vídeos porque eu estou super atrasado na produção de conteúdo, então acostumem-se a me ver com a mesma cara aqui, com a mesma face e com a mesma vestimenta, porque precisamos conversar sobre vários livros e vários assuntos, tá? No vídeo de hoje, como vocês já viram na descrição, nós vamos conversar sobre Os Outros, da Vanessa Guimarães, e meu Deus do céu, como eu estou feliz em vir falar desse livro, e eu já vou explicar para vocês o porquê. Porque antes de falarmos sobre esse livro, se você é novo por aqui, se inscreva neste canal. Se você já é inscrito, deixe o seu like, tá? Me ajuda muito no crescimento do Embaixador dos Livros aqui no YouTube. Se você já é inscrito, já deixou o seu joinha, me siga no Instagram. Quem me acompanha no Instagram sabe as minhas reações, assim, a todo tempo que eu vou lendo, vou atualizando vocês. É muito massa a nossa interação por lá. Então, se inscreva aqui, mas me siga também lá, é @embaixador dos livros, tá? Dito isto, bora conversar sobre Os Outros. Eu vou tentar movimentar esse livro não muito, para a ring light não atrapalhar a luminosidade aqui do meu rosto, né? Inclusive, eu acho... Ah, podia deixar ele ali, né? Não, vai ficar muito escuro. Eu inventando uma hora para falar com vocês sobre o livro, né? Vou deixar ele ali, olha que bonito. Bom, pessoal, o que acontece? A Vanessa Guimarães é uma autora incrível, eu gosto demais dela, conheci ela pessoalmente ano passado na Flisp, e ela é a autora de O Beijo da Borboleta, que eu poderia ter pegado ele aqui para mostrar para vocês, mas ele é um livro também da capa linda, assim como os outros, é um corte azul ali, trilateral, muito bonito mesmo o livro, e eu li esse livro dela assim que ele foi lançado ano passado. Eu não sei se eu li esse livro quando eu era parceiro da editora Coerência, que é a editora que publica os livros da autora, ou se eu fiz parceria com a autora. Eu não me lembro agora o motivo de eu ter feito essa leitura. Eu sei que eu li esse livro e por uns motivos lá, que eu não vou dizer para vocês, eu chamei essa autora e fui conversar com ela sobre alguns fatores ali dentro desse livro que me deixaram, no mínimo, curioso. E aí a Vanessa me surpreendeu muito, porque ela realmente me deu atenção e ela falou: olha, Felipe, que legal, você é a primeira pessoa que fala sobre isso, que comenta sobre isso comigo, e a gente bateu um papo ali de algumas horas, conversamos muito, entendemos algumas coisas, e ela fez um convite para mim. Ela falou: olha, o meu próximo livro, assim que eu lançá-lo, eu quero que você receba esse livro, leia e me dê um feedback também, me dê uma resenha, fale o que você achou, e aqui estou eu para fazer isso. Estou muito, muito, muito feliz, porque O Beijo de Borboleta foi um livro que eu gostei muito, porém, não foi um livro favoritado, não foi um livro 5 estrelas, e eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ler os outros, e eu vi que o livro estava caminhando, o desenvolvimento do livro estava caminhando, para que eu gostasse do livro, favoritasse, como de fato aconteceu, tá? Para quem não está entendendo, para quem não sabe o contexto de Os Outros, eu vou dizer para vocês. Em Um Beijo da Borboleta, nós somos apresentados a uma investigadora, a uma personagem ali que eu não diria que é a personagem principal, né? Porque livro de suspense, livro de thriller, os personagens principais acabam sendo as vítimas, né? Mas nós somos apresentados a uma investigadora. E é a mesma investigadora que vai fazer parte, então, de Os Outros. Então, sim, ele é um livro, eu não diria sequência, mas é um livro dentro do mesmo universo. Então, se você tem interesse de ler Os Outros, eu te aconselharia a ler o livro na sequência. Então, primeiro leia O Beijo da Borboleta, para depois ler Os Outros. O livro não tem ligação nenhuma, mas é uma experiência muito massa quando você conhece a investigadora, ou conhece o investigador, né, em qualquer livro. Primeiro em Um Grande Caso, depois você vai acompanhando a evolução desse personagem. E um dos fatores principais que eu já gostei desse livro lá, em Um Beijo da Borboleta, é que esse é o primeiro thriller que eu conheço, enfim, se vocês conhecerem, inclusive, thriller com esse fator que eu vou dizer para vocês aqui, já deixem aqui embaixo nos comentários, mas esse é o primeiro thriller que eu leio em que as investigadoras, né, no caso, a investigadora, ela é lésbica, ela tem um relacionamento com outra mulher que também faz parte das investigações ali, também é investigadora, muito embora no primeiro livro elas não trabalhem juntas, tá? Então, quando eu vi isso no primeiro livro, eu falei: nossa, já amei essa parte, já é uma coisa que gosto muito, e ela traz isso para mais intimidade pra gente em Os Outros. Só que, deixa eu pegar o livro aqui para poder mostrar para vocês a edição, e aí eu vou conversando com vocês enquanto eu vou folheando. O que acontece nesse livro e o que carrega esse livro, por que esse livro na capa tem esse monte de símbolos aqui, tem simbologias. Nesse universo aqui, nesse livro, nós vamos começar essa história com o personagem escrevendo uma carta para
a filha dele. Eu vou me movimentar aqui, provavelmente a câmera vai tremer. Viu? Nós vamos conhecer, então, o início desse livro é uma carta em que um personagem está escrevendo para a filha dele. E essa carta, ela já entrega muito sobre o que vai ser esse livro, né? Nessa carta a gente entende que aparentemente, tá? Eu tô dando uma para vocês aqui de quem não leu, vou dar uma ideia aqui de como se eu estivesse lendo essa carta sem conhecer a história. Essa carta ela vai passar uma ideia de que esse livro vai se tratar de uma seita ali que sequestra pessoas e acaba matando crianças, enfim. Essa carta já vai ser bem macabra porque ela já vai entregar para nós o que pode ser e o que vai ser de fato a treta toda desse livro. Então nós vamos ter essa carta, que é uma carta muito pesada, é uma carta que realmente ela tem alguns gatilhos, então se você tem alguma coisa envolvendo morte de crianças, ou sangue, ou sei lá, sequestro, são assuntos que já são tratados logo no início desse livro. Então, se você é um leitor mais sensível, já vai sabendo que esse livro logo no início já tem essa apresentação, e ela é uma apresentação bem, como que eu posso dizer pra vocês, bem explícita, tá? Não é nada tipo, levou e pronto, na próxima cena já tá morto. Não é isso, não. O livro, ele vai realmente narrar ali a treta toda acontecendo, então realmente se você for sensível pode ser um gatilho pra você. E esse livro já vai apresentar pra nós o que vai ser essa grande problemática da narrativa ali desse livro, desse universo, logo nessa carta ali de apresentação. Então nós vamos conhecer esse personagem, que ele é um personagem que no caso seria o vilão, e ele contando para a filha dele a história de vida dele, o que levou ele a fazer isso e tal. E ele finaliza essa carta falando que ele vai proteger ela a todo custo e ele vai estar ali. E aí, após essa apresentação, após essa carta, nós vamos pular alguns anos e nós vamos cair então nesse universo envolvendo a detetive Joanna. Eu tive que ler aqui o nome dela porque realmente eu sou péssimo com nomes. A detetive Joanna e os acontecimentos que vão de fato desencadear isso aí. Acontece que a Joanna, anos depois dessa carta, ela vai estar envolvida em um caso onde jovens, adolescentes ali entrando na juventude, vão ser encontradas mortas na cidade ali do Rio de Janeiro. E essas pessoas, né, essas jovens, elas são assassinadas de uma maneira bem brutal, tá? O que acontece? Elas são assassinadas com um corte na barriga, um corte grande na barriga. Elas vão ser deixadas sempre com o cabelo tingido de vermelho, então todas essas jovens elas são ruivas. Eu estou falando devagar para eu não dar spoiler para vocês, tá? E todas essas jovens vão ser encontradas com um símbolo na testa. O que seria este símbolo? Deixa eu ver se tem na capa. O que seria mais ou menos este símbolo aqui na testa dessas jovens. Então, assim, logo de cara, mesmo sem ler essa carta no início, a gente já sabe que vai se tratar de uma seita e de uma coisa até um pouco delicada. Eu pensei que o livro seria bem estilo Dan Brown, tá? Mas não foi, o que foi bem interessante, porque se fosse Dan Brown, de repente eu poderia falar, ela se inspirou muito em Dan Brown, acabou perdendo a essência, não. Mas o livro ele tem essa pegada, assim, de algo conspiratório ali, essa coisa meio de seita, enfim. Então todas essas jovens vão ser encontradas mortas, basicamente da mesma forma, muito embora encontradas em locais diferentes, em circunstâncias diferentes, e também em estados diferentes de decomposição desses corpos, tá? Ainda bem que esse canal não é monetizado, porque se ele fosse eu ia perder a monetização desse vídeo, porque realmente é um livro bem pesado e é impossível falar dele sem usar essas palavras pesadas também nessa resenha. Então, desculpe, talvez essa resenha pode ser um gatilho para você. Então, essas jovens vão ser encontradas nesses estados e a partir daí, a nossa detetive, a Joanna, ela vai se interessar por esses casos, ela vai querer entender o que está acontecendo. E o que eu posso dizer para vocês, sem dar spoiler, sem dar muito spoiler, é que esse caso e o fato da Joanna se interessar por ele, ele está intimamente ligado à vida da Joanna, à vida familiar da Joanna, tendo em vista que uma pessoa, olha eu falando com você sem dar spoiler, uma pessoa que é ligado a Joanna intimamente, vai acabar sendo sequestrada nessa treta aí. Pegou? É o máximo de spoiler que eu vou dar pra vocês. Então, assim, a Joanna ela vai se interessar por este caso. Logo depois que ela entra e que ela se envolve, ela começa a pesquisar um ente querido dela, uma pessoa ligada a ela, é sequestrada. E ao que tudo indica, todo mundo já tá sacando ali que essa pessoa que foi sequestrada
pode vir a ser uma nova vítima desse serial killer ou dessa seita ali, enfim. E é o máximo que eu vou falar com vocês desse livro, sem dar spoiler. Agora eu vou falar sobre minha experiência de leitura. Como eu falei com vocês, o primeiro livro da autora, eu li o livro, eu gostei do livro, só que eu encontrei ali algumas coisas que prejudicaram um pouquinho a minha leitura. Já em os outros, aconteceu completamente oposto. Eu não encontrei nada, absolutamente nada nesse livro que me fizesse questionar algo, que me fizesse ficar desanimado com a leitura. Para mim foi um livro perfeito em todos os aspectos, ele foi um livro que entregou tudo que se propôs, e um dos fatores que me fez gostar muito desse livro é que nós não vamos ter nenhum capítulo narrado sobre o ponto de vista da Joana. Então, assim, ela é a personagem, ela é a investigadora desse livro, só que todo o contato que nós vamos ter com essa personagem vai ser a partir do ponto de vista de outros personagens. E esse é um livro que vai ser narrado por vários personagens. Então nós vamos ter a própria vítima narrando a parte toda do sequestro e tal. Nós vamos ter um investigador que é um perito, e foi o personagem que eu mais amei nesse livro, porque eu estudo perícia, então tudo que ele falava ali bate muito com a realidade e eram assuntos que eu me interessava muito, então eu chego a dizer que ele foi o meu personagem favorito mesmo, e foi o personagem que eu ficava mais ansioso para que chegasse logo o capítulo dele, para que eu pudesse emergir nessa área ali da ciência que estuda os cadáveres, os corpos e tal. E foi também o personagem que trouxe a maior parte das cenas nojentinhas aí, para quem pode ter gastura, né, desse tipo de narrativa. Ele realmente fala muito sobre decomposição, sobre, enfim, estágios de decomposição de um corpo. Nós vamos ter o ponto de vista de um cara que nós não sabemos ao certo quem ele é, mas que ele fica sempre rondando ali a vida dessas pessoas, que no final vai ter um parecer muito importante. Então ele é um livro que nós vamos acompanhar a trajetória toda desenrolada da trama sobre perspectivas diferentes, sobre olhares diferentes de personagens em momentos diferentes também dentro dessa trama. E isso para mim foi uma jogada de mestre da autora, foi assim o que salvou o livro mesmo, apesar de que a temática do livro já é muito interessante, essa coisa de acompanharmos tanto o ponto de vista de quem está investigando, quanto o ponto de vista de quem está sequestrado, como o ponto de vista de quem está dentro ali da situação, foi muito, muito, muito massa, muito bacana mesmo. E ele é um livro que ele simplesmente não fica morno em momento nenhum. Ele começa quente, né? O quente que eu falo é que essa caça já deixa você muito instigado, e essa pulguinha atrás da orelha, ela permanece durante toda a narrativa. Então ele não tem nenhum capítulo, nenhuma página que você vá ler e falar assim, nossa, essa página não serviu para nada. Não. Esse livro, os outros, ele vai te deixar instigado e ele vai manter a sua curiosidade atiçada o tempo inteiro, tá? A escrita da autora aqui, ela está muito, muito, muito boa, está muito fluida, muito envolvente também, tá tudo muito claro que as coisas que vão acontecer, coisas que eu tive problema, né, no outro livro, que às vezes acontecia alguma coisa e eu falava, gente, mas isso aqui não poderia ter acontecido dessa forma. Nesse livro foi exatamente o contrário, tudo que aconteceu foi como deveria acontecer, até mesmo o plot twist que acontece nem é no final. Esse livro tem um plot quase no final, então depois desse plot a gente ainda tem muita história para rolar. Ele é um livro que realmente foi muito bem construído, muito bem trabalhado, dá pra ver que a Vanessa ela fez um trabalho de pesquisa muito grande e ela evoluiu muito como autora, e eu fico muito feliz de poder falar com vocês que é um livro favoritado e é um livro que eu amei a experiência de leitura, e sim, é um livro que eu recomendo muito para vocês, tá? Se você já tiver começado a ler esse livro, eu não aconselho de maneira nenhuma, nenhuma. Vamos supor que você leu aqui até a página 174, até deixei marcado. Se você leu esse livro até a página 74, eu não te aconselho de maneira nenhuma a ler a última frase desse livro, tá? Porque a última frase desse livro vai entregar uma coisa aqui que vai deixar você, tipo, nossa Senhora Aparecida. Então, assim, de maneira nenhuma, mesmo se você não tiver lido esse livro, não leia a última página, tá? Deixa pra ler a última página quando você chegar na última página, porque a sua experiência de leitura vai ser realmente incrível e vocês vão amar esse livro, tá? Dica do Embaixador, então. Vou deixar o link de compra desse livro aqui na descrição desse vídeo. Leiam os outros, leiam também o Beijo de Borboleta, e vão lá no meu direct me contar. Fala, Felipe, eu li esse livro sobre sua indicação, eu achei isso, isso e isso, vamos conversar sobre os livrinhos que eu trago aqui pra vocês, que eu comento, tá? Como eu falei com vocês, se vocês já tiverem lido livros com personagens investigadores
lésbica, gays, etc., deixem aqui nos comentários que eu tenho muito interesse em estar conhecendo. Realmente foi algo novo, inovador que a autora me mostrou, então eu estou bem aberto aí a conhecer mais desse tipo de personagem. Então comenta aqui embaixo tipos de livro que tem como protagonismo esse tipo de personagem, que com certeza lerei e trarei para vocês resenha aqui no canal, tá bom? Dito isto, um beijo grande, esse é o vídeo de hoje, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, obrigado!